Vamos à política aqui no Itararé Notícias. Mais um capítulo da crise do PSB paraibana. Arimatea Souza, boa noite. Pois é, boa noite, Anchieta, Mônica, boa noite, telespectador. Parece uma novela, né? Os capítulos se sucedem e a crise nessa legenda, que é o maior partido do Estado na atualidade, só se agrava. Qual foi o capítulo de hoje? Ronaldo Barbosa, um antigo militante do PSB, que presidiu o partido em João Pessoa, anunciou hoje sua renúncia do cargo. Ele alegou que a ação de dissolução, nós estamos vendo aí a foto de quem é o Ronaldo Barbosa, a ação de dissolução do partido no Estado, comandada pelo ex-governador Ricardo Coutinho, foi uma ação, segundo o demissionário, antidemocrática e autoritária. Na avaliação do socialista, o maior problema na política é quando o singular busca substituir o plural. Ainda segundo Ronaldo Barbosa, a ação de Ricardo Coutinho para pegar formalmente o controle do partido, uma vez que na prática o controle do PSB é exercido por Ricardo Coutinho, foi uma ação de irresponsabilidade. Ari, em Campina Grande existe filiado do PSB apostando ainda numa pacificação, né? Pois é, uma aposta a essa altura um tanto quanto remota, mas existe sim. É o líder do partido na Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador Anderson Maia, que avaliou aí sobre os reflexos dessa eventual consolidação do rompimento, mas ele inicialmente apostou numa reacomodação nas hostes socialistas. Vamos conferir. Não, de forma alguma. Eu, inclusive, sou um dos otimistas, vou chamar assim, mas acima de tudo, estou na torcida para que isso seja restabelecido em prol do projeto maior, que foi o projeto que transformou o nosso Estado, encabeçado pela maior liderança do Estado, o governador Ricardo, né, que fez um brilhante trabalho à frente do Estado da Paraíba, hoje continuado pelo governador João Azevedo. O partido vive um momento delicado, mas tenho certeza que internamente isso será restabelecido e, consequentemente, para que a gente possa pensar nas eleições de 2020, para que o próprio PSB possa sair fortalecido, e é isso que a gente tanto torce. A gente defende a união, a gente defende a convergência de opiniões para que a gente possa justamente nos concentrar naquilo que é o melhor para a Paraíba, que é a continuação desse projeto mais exitoso. Se essa cisão prosseguir, quais reflexos podem ser projetados na sucessão campinense, por exemplo? Particularmente não estou nem observando essa conjuntura, né? Até porque acredito no restabelecimento, né, de toda a conjuntura interna do próprio partido, mas logicamente, se vier a acontecer, enfim, uma nova estratégia será adotada. A gente sabe que muitas pessoas estão torcendo para que tanto o governador João como o ex-governador Ricardo, eles se separem, porque logicamente é importante e é bom para a oposição, até no cenário vindouro, mas acredito que dentro da conjuntura a gente vai pensar caso a caso, dentro do período estabelecido, que até abril tem muita coisa para acontecer, mas torço que seja restabelecido, que a gente consiga restabelecer essa divergência para que a gente possa continuar caminhando junto, migrando junto, que o PSB saia fortalecido em 2020. João Azevedo está em Campina Grande, ele visitou agora há pouco o hospital da FAP e anunciou que vai ajudar, o governo do estado vai ajudar aquela unidade hospitalar, mas não informou qual será a ajuda mensal que será repassada pelo governo estadual. João Azevedo aproveitou para dizer que está à disposição para conceder qualquer audiência eventualmente solicitada pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Segundo ele, isso se trata de relação institucional e não de uma eventual adesão político-partidária. João Azevedo disse que quer ser tratado em Brasília como um governador que tem posições diferentes dado o presidente, posições partidárias e políticas diferentes da do presidente Jair Bolsonaro, quer ser recebido nos ministérios e tem sido recebido nos ministérios e órgãos federais como representante do povo paraibano e que, por uma questão de coerência, deve praticar da mesma forma com os prefeitos paraibanos que não são parte, não integram o seu agrupamento político aqui na Paraíba. Deveria ser sempre assim, né? Bem, vamos agora a Brasília saber as novidades da política na capital federal.
Muito boa noite. Voltando de Brasília nesta quinta-feira, no acompanhamento político aqui direto da capital federal. No Congresso Nacional hoje, mais uma operação da Polícia Federal. Desta feita, o alvo central é o senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado Federal. Segundo as investigações da Polícia Federal e Ministério Público, ele está sendo acusado do recebimento de 5,5 milhões de propinas quando era ministro do governo Dilma, à frente da Integração Nacional. O senador emitiu nota negando as acusações. Dizer a você que acompanhamos as audiências do governador João Azevedo aqui em Brasília, ao lado do senador Veneziano Vital, do deputado Wilson Santiago, do deputado Wilson Filho, deputado Hugo Mota, deputado estadual Ricardo Barbosa. E uma das audiências importantes foi com o ministro Gustavo Canuto, que pôde garantir a continuidade das obras de transposição de águas do Rio São Francisco, no eixo norte, a manutenção do abastecimento no eixo leste que chega à cidade de Monteiro e, o que é mais importante, a garantia de que não devemos ter racionamento de água aí na cidade de Campina Grande. Ao final desta audiência, o governador João Azevedo, com os parlamentares, conversou com a equipe Itararé. Nós tivemos aqui primeiro uma importante representação da bancada estadual e federal e aqui nós estivemos exatamente apresentando os pleitos com relação às obras e convênios e termos de compromisso que o Ministério do Desenvolvimento Regional tem com a Paraíba. Nós tratamos aqui do retorno do convênio dos carros-pipas. Nós sabemos que algumas regiões do estado dependem ainda de carro-pipa. Trabalhamos com relação à solicitação de liberação de recursos para a conclusão da barragem de Retiro, que está numa execução muito rápida, muito ágil. Nós também fizemos solicitação e conseguimos a liberação por parte do Ministério de um documento que permitirá que recursos da Caixa Econômica já deem o suporte financeiro à obra do canal Acauã-Araçagi, na ordem de 20 milhões de reais. E trabalhamos também com uma das obras que foi uma obra delegada pelo Ministério, do antigo Ministério da Integração, para atendimento de uma condicionante do licenciamento ambiental do próprio PISF, que é a construção dos sistemas de abastecimento d'água das comunidades que estão até 5 quilômetros do eixo da transposição. Também é uma obra que foi delegada para o Estado está executando por uma questão operacional de estar mais próximo e que precisávamos de liberação e que também foi confirmada a liberação. Está aí o governador João Azevedo, nessa sua estada aqui em Brasília, conversando com a nossa equipe. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Itararé Notícias. Parece ali que o governador descobriu o caminho das pedras lá nos ministérios do governo Bolsonaro, né? Porque alguns parlamentares federais já comentaram que ele caiu nas graças do ministro Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, o superministro, simpatizou com o governador da Paraíba. Deixa eu voltar um pouquinho essa questão de Fernando Bezerra Coelho, o senador pelo MDB de Pernambuco, que é líder do governo Bolsonaro, foi ministro da Integração Nacional do governo Dilma. E essa operação de hoje da Polícia Federal diz respeito a essa passagem dele pelo Ministério da Integração Nacional. A denúncia, a apuração da Polícia Federal é de que ele recebeu propinas das empreiteiras da obra da transposição do Rio São Francisco entre 2011 e 2013 da ordem de 5,5 milhões de reais. 5,5 milhões de reais. Essa operação se desdobrou também para a Paraíba. A Alfa Consultoria Limitada foi uma empresa que tem relações com o Fernando Bezerra Coelho e também foi objeto hoje de busca e apreensão em João Pessoa. Essa operação teve vários estados. Duas curiosidades adicionais. Primeira delas, a ponta do novelo dessa operação, envolvendo o ex-ministro e atual senador, foi a operação Turbulência, que apura o acidente envolvendo o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, aliado de Fernando Coelho. O avião que caiu e que culminou com a morte de Eduardo Campos era de uma empresa pertencente a Fernando Coelho, que tem negócios agropecuários em Pernambuco. E na apuração desse acidente, das causas do acidente, foi descortinada essa operação Turbulência, que chegou aí na obra da transposição do governo Dilma Rousseff. E a reação do presidente Bolsonaro a essa operação de hoje.
Segundo o portal de notícias do jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro chamou o ministro Sérgio Moro da Justiça e fez a seguinte pergunta: a Polícia Federal está fora do seu controle? Quer dizer, se estiver no controle, não é para fazer? Não é para fazer. E para fechar isso, tivemos outro sorteio da Mega Sena de 120 milhões de reais, um prêmio. Ela acumulou aí durante mais de 10 vezes. E quem ganhou foi um grupo de servidores do Partido dos Trabalhadores na bancada do partido na Câmara Federal. 120 milhões de reais. E todo mundo sabe que os filiados do PT pagam um chamado dízimo, chama de dízimo, mas é um percentual sobre a sua remuneração. E agora há pouco, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse que os ganhadores, os filiados, estão liberados do pagamento do dízimo em relação a esse prêmio da Mega Sena. Ou seja, vão deixar de desembolsar para o partido 12 milhões de reais. Muito bem, Arimatea. Boa noite. Boa noite.